vocês já sabem que Janja e Barba e companhia foram a Roma, né, para o velório do Papa. O que talvez vocês não saibam é que a Janja viu a máscara do barbudo cair e teve que sair correndo. Saiu correndo por conta das vaias, saiu correndo porque foi expulsa não somente pelo lance do Barba, mas porque enquanto as outras primeiras damas dos outros países estavam séria, com aquele véu no rosto, né? A Janja estava dando sorrisos, rapaz. E é claro que o pessoal aqui da Globo não deu mole, debochou tanto da Janja quanto do Barba. O clima entre Janja, Barba e os jornalistas da Globo esquentaram, mas esquentaram muito, com a Janja dizendo que essa situação não vai ficar assim. Inclusive, a jornalista disse que o Barba é caquético e que ele é um um crítico. Também tivemos um vídeo exclusivo do próprio Barba destratando os jornalistas após a Janja ser vaiada e o Barba ser expulso junto com ela. Você verá tudo isso e muito mais. Pessoal, sem mais delongas, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo, mas eu peço humildemente aí, tá? Deixa o seu like, se inscreva no canal e eu duvido você comentar de onde é que você está nos assistindo. E eu me orgulho de ter apoiado e continuar apoiando o capitão. Se você também se orgulha, digita 22 ou comenta eu tenho orgulho do capitão. Esposas conselheiras dobram renda familiar de 5 ministros do Barba, rapaz. Coisa boa demais. Desmatamento na Amazônia sobe 17,8% entre agosto e março. Incêndios fazem degradação aumentar em 329%. Mas até agora ninguém ouve aquela canção dos artistas dizendo salve a Amazônia. Será que é porque está batendo recorde da verbinha da Rouanet? Donos da Globo aumentam sua riqueza em 16 bilhões apenas em 2024. Aí não tem como criticar o barbudo. Aí não tem como falar um pouco do Barba. Afinal, como é que você vai falar quando a Globo é a campeã de receber verba? E a dita banda, né? Aquela banda Ira, fizeram um showzinho, né, falaram sem anistia e os próximos shows deles estavam sendo cancelados. Esse teve show, mas olha o que aconteceu. Esse álbum, que teve uma participação incrível, né? Virginie Dupont, e alguns ainda lembram como Virginie Dupont, que compôs essa música, que cantou também. Eu conheci uma chanson inspirada em Sérgio Gainsbourg. Música para nossos ouvidos. O Barba nem precisa estar presente, mas ele segue sendo vaiado. Roubar dinheiro de aposentado e pensionista, de gente que foi afastada porque não pode mais trabalhar, roubar dinheiro de velhinho, é um negócio que pega e muito. Pega e muito, é? Se tem uma coisa que um governo Lula não pode flertar, é com um escândalo de corrupção entranhado no seu seio. Engraçado que ela não critica ele. Não pode no seu campo pegar. Ah, calma aí. Olha a jornalista Samantha Cavalca falando do Barba. Ele é caquético. Ele é caquético. E não fala. Presta atenção. Olha, mas olha. eu chamo aqui o presidente Lula de criminoso. Ainda não. É criminoso. Condenado em 3 baseia para chamá-lo de criminoso. Eu me baseio na condenação que ele teve em 3 instâncias. Ah, mas ele agora é presidente. É maracutaia da justiça que liberou o Lula por causa de um problema de CEP. Não foi nenhuma prova contra o Lula, foi anulada. Foi uma questão do trânsito do processo dele. Mas ele foi condenado em 3 instâncias, pelo amor de Deus. Mensalão, Petrolão, querem mais. A senhora o chamou de caquético. Caquético. Ao do crime de etarismo. Ele é caquético. Ele é caquético. E não fala, presta atenção. Caquético não significa também só que a pessoa já tem uma idade avançada, como é o caso do Lula, não. O Lula não fala mais nada com coisa nenhuma. Chamou recentemente... Ele é que tem que estar preocupado com esse tipo de crime contra minorias. Chamou esses dias uma mulher de mulherzinha. Então, se eu chamei ele de caquético, eu tô praticando etarismo, ele é um misógino. Em relação à fala do vereador João Pereira, ele meio que afinetou a senhora. Ai, rapaz, Samantha Cavalca, sensacional, tá? Sensacional. Olha o Barba aqui destratando os jornalistas. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Dá play, editor. Temos imagens do presidente Lula que conversa agora com a imprensa. Vamos acompanhar. Viu ele falando, tá ajudando, você tá atrapalhando aí.
Temos imagens do presidente Lula que conversa agora com a imprensa. Vamos acompanhar. Pode ajudar. Você está atrapalhando aí. Sai da foto. Aqui, ó. Presidente Lula, que participou da missa fúnebre em homenagem a Francisco Esfolado. Mandou o cara sair da foto dizendo que o jornalista estava atrapalhando. Consegui ali observar na imagem a presença de alguém. Essa parte foi logo após acontecer aquela situação que eu vou trazer pra você. Eu tenho que trazer, tá? Aqui foi o momento que ele não estava nervoso ainda, antes de acontecer aquilo que eu lhe falei. Olha só. Preço muito grande pelo comportamento como homem, como religioso do Papa Francisco. Então eu acho que foi uma dívida que nós pagamos a um homem que prestou serviços à humanidade. Quisera Deus que o próximo Papa fosse igual a ele, com o mesmo coração dele, com os mesmos compromissos religiosos dele, com os mesmos compromissos com o combate à desigualdade que tem o Papa Francisco. Então eu volto para o Brasil, sabe certo que nós cumprimos o nosso dever, como cristãos, como religiosos e como políticos, de vir no enterro de uma pessoa admirável como o Papa Francisco. Presidente. Meu amigo, mas não deu muito certo pra você não. Tudo começou aqui. Tudo começou aqui. Presta bem atenção. Olha a forma como eles estavam tratando o tal velório, tá? Quem foi lá foi o Trump e a sua esposa. E o Barba levou, né, essa senhora aí que você pode ver. E mais uma comitiva. Olha aqui, ó, a estocadora de vento. Entre outras situações. O pessoal já ficou chateado e irritado com essa situação. E você fala, Léo Milão, mas é só isso? É só essa parte que teve? Não. Teve muito mais. Teve muito mais. Olha aqui, ó, a foto. Essa aqui é a foto oficial. Quem apareceu aqui é quem? Tá aqui, ó, o Barba, a Janja, o Hugo Mota, o Barroso, estocadora de vento. Esse pessoal aqui todo que tá na foto, né? A maioria aqui, ó, na frente e atrás, duas fileiras, tá? São de pessoas que o próprio Barba levou, E algo, tá, está meio que fazendo o pessoal ficar encucado. O que que é? Põe na tela, editor. Tá? Assim que o Barba chegou, ele protagonizou essa cena aí. E o pessoal chamou atenção a parte, tá, do pescoço dele ali, né? Como um senhor de idade, nós sabemos que ele tem 70 e tantos anos, né? E falaram que tá uma irrigação meio estranha, uma irrigação meio diferente, eu não sei. Eu só tenho 28 anos, mas dizem por aí que ele poderia estar, sei lá, com uma máscara, com coisa desse tipo assim, né, pra tentar aliviar as rugas. Eu não sei ao certo o que que é. Mas o que é interessante também na foto é que, além disso, o bichinho tá sem ruga ali, né? O bichinho tá sem ruga. E detalhe, e o cucuruco? E o cabelo do Barba? Ah, o cucuruco dele ali, como é que tá? Ó. Rapaz, desprovido. O telhado dele começou a ficar destampado, tá? O telhado dele destampou. Aí tu vai falar assim, Léo Milão, calma. É só isso aí que nós temos? Não, porque o pessoal falou assim, poxa, coloca um lance mais recente ali dele, pra gente mostrar ali o cucuruco dele. O cucuruco dele não estava daquela forma. Olha lá, o cucuruco dele, ó. Aí, ó. Ó o Barba aí, ó. Ó, o cucuruco dele, como é que tava diferente, ó. Ó, a gente vê o cucuruco dele, ó. Ó. Olha lá. Do nada ele, né? Até que fez uma harmonização, eu não sei o que o Barbudo fez. E aí, a mídia começou a repercutir isso, porque a Jane estava rindo. Ela estava com um sorriso no rosto. Eu vou trazer aqui pra você agora. Põe na tela, editor, tá aqui, ó. A foto aqui, ó. A esposa do Macron, o Macron aqui ao lado. E olha só ela chegando aqui. Tava sem o véu, né? E ainda estava rindo. Olha isso daqui, cara. Olha isso daqui. Um sorriso no rosto, cara. Será que ela tá alegre de estar naquela situação ali? Aqui, em outra parte do evento aqui, ó. O Barba falando com alguém ali e ela segue rindo. Ou seja, não foi só uma parte ou outra. Nós temos diversas partes dela. Agora, nossa eterna primeira-dama no enterro da Elizabeth. Olha como é que ela estava, séria, com o véu cobrindo o rosto. Elegante demais. Não tem jeito, né? Elegante demais, né? E pra completar, nós temos isso daqui. Ela falando sobre os feitos do governo do Barba, olha aí. A gente vai mostrar um pouquinho dos resultados do governo do presidente Lula.
Estamos de volta com notícias de agora de manhã. Polícia Federal faz neste momento uma grande operação contra fraudes bilionárias no INSS. O desmatamento na Amazônia cresceu 68% em janeiro, na comparação com o primeiro mês do ano passado. E a dívida pública do governo federal atingiu 9 trilhões de reais. Segundo o Banco Central, este é o maior valor registrado na história. A inflação tem pesado tanto no bolso dos brasileiros que pelo menos 58% Só coisa boa, né, Janja? Cadê a Janja? da população passou a comprar menos alimentos. Segundo a pesquisa, 8 em cada 10 brasileiros tiveram mudanças de hábito devido à alta dos preços. É a primeira vez que a população está dizendo com todas as letras: o Lula está atraindo os mais pobres. Daí entra o PIX, entra a inflação de alimentos. Sim. E entra também o que eu venho chamando a atenção da imagem do Lula encastelado. O governo federal admitiu que as contas públicas devem colapsar já em 2027. O cenário apresentado pela equipe econômica prevê que a União ficará sem dinheiro suficiente para sustentar os investimentos e manter a máquina pública. Você tá vendo, né? Você tá vendo aí, ó. Eu não posso ver mais jovem de 14, 15 anos assaltando e sendo violentada. É, rapaz, parece que as coisas não estão legais assim. Agora, olha só na época do nosso capitão, a parte de cima, por gentileza, a época do nosso capitão. Tá, olha aí, ó. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei que combate as fraudes no INSS. O governo espera... Ou seja, ele sancionou, ele assinou a lei que combatia, né, a fraude no INSS. Só foi o Barbudo entrar, que aconteceu o quê? Caiu essa lei e aconteceu o que aconteceu. Economizar quase 10 bilhões de reais com as novas regras. À tarde, o presidente sancionou a lei de combate às fraudes previdenciárias. A expectativa é evitar despesas da ordem de quase 10 bilhões de reais. Sabemos, são extensas fraudes. Não é só na Previdência. No seguro-defeso, nós achamos que 2/3 é fraude. No BPC tem fraude. No Bolsa... Isso aqui é 2019, tá? Família tem fraude. De uma série de auditorias iniciadas pelo... Agora, 2025 aqui, esqueci o nome dela ali, tá? Ela falando ali sobre a situação. Ou seja, nosso capitão fez de tudo. Inclusive tem um vídeo também que é emblemático, tá? Que é bem característico. O nosso capitão dizendo na campanha, no debate com Barba, tá dizendo que o pessoal, né, pegava o dinheiro dos velhinhos. Olha aí. Aposentado, especialidade em roubar aposentado, tua. Veja como é que estão os aposentados da Caixa Econômica Federal, da Petrobras, tá? E dos Correios. Tem um desconto extra enorme até 2030, porque vocês roubaram os fundos de pensões deles, e se eles não fizessem desconto até 2030, teria quebrado a previdência deles, e eles estariam sem aposentadoria hoje em dia. Ou seja, o nosso capitão avisou como nós avisamos, ele deixou claro ali, mas tem gente que infelizmente quer pagar pra ver, eles querem pagar pra ver, né? Você viu aí, cara, é incrível isso daí, cara, olha só, olha o comentário do jornalista da Band, tá? Olha aí. Ladrão, corrupto, vigarista, rato, pilantra, canalha. Olha, eu não sei você, mas pra mim dá muita vontade de xingar. E xingar, assim, do jeito que eu fiz, sempre que aparece um político que é acusado de roubalheira. Aí você vê o ex-presidente Fernando Collor sendo preso por roubalheira. Você não fica com vontade de xingar? Por que ele acha que pode pegar um dinheiro que não é dele pra ele ficar mais rico do que ele é? É demais você trabalhar para ganhar algum no fim do mês, trabalhar para sustentar a família, trabalhar para poupar alguma coisa e ver um vagabundo enriquecendo sem trabalhar. Essas fraudes aí nas aposentadorias, que parece ser o maior esquema da história do INSS. O bando ia lá, sacava dinheiro da conta dos aposentados, a conta gotas, para ninguém perceber. A polícia fala em mais de 6 bilhões de reais, um absurdo, tem que pegar essa grana de volta. Só que o governo fala em cuidar da devolução, mas não explica como é que ele vai fazer isso. Sabe como ele quer fazer isso? Ele quer botar pra nós pagarmos essa conta aí. É muita cara de pau. Vai tomar dos fraudadores, o que só pode fazer depois de um processo na justiça, ou vai pegar dinheiro do orçamento público, porque se for do orçamento do governo, vai fazer a vítima pagar pelo roubo. Se foi roubado seu pai, sei lá, sua mãe, foram roubados, sua avó foi roubada. Aí eles descobrem, quem devolve é o governo com o dinheiro do orçamento, ou seja, com o seu dinheiro que vira imposto. Então são duas punições. A gente é roubado e depois a gente paga pelo ressarcimento com o dinheiro que a gente manda para os impostos. Não dá para ser assim, não dá para ser. Essa é a solução. Os ladrões, os vagabundos, os pilantras, os corruptos, os ratos, é com o dinheiro deles que o INSS tem que arrumar um jeito de pegar essa devolução. Isso aí, dinheiro deles, pega o deles, o nosso não, aí dentro. Investigar tudo bem direitinho para botar essa gente toda na cadeia, da base ao topo, da base ao topo. Porque uma fraude bilionária dessas, multibilionária, dificilmente acontece sem ajuda interna. Tem que apurar até o fim.
e tem que trocar toda a administração e todo o tal do sistema que protege esse banco de dados. Mas o ministro do Barba continua lá, o da Previdência, o Carlos Lupe. Dá para falar em proteção num sistema que permite essa manipulação toda. Por enquanto eles demitiram meia dúzia lá no INSS, mas tem que começar a poda com o ministro da Previdência. É isso aí, Carlos Lupe. É isso aí, rapaz. Com o Carlos Lupe, um camarada que sabia da picaretagem desde o ano passado, tanto que deu entrevista e não fez nada para interromper o processo já naquele tempo. Poderia ter chamado o presidente do INSS e mandado parar com as parcerias com as entidades, poderia ter falado que era para descredenciar todas, não fez. A ordem só saiu agora, depois do leite derramado, do leite roubado. Acho que se a investigação continuar, a gente pode ter surpresas. Eu também acho que pode ter surpresas, tá? Olha, nobre gafanhoto, eu acho que pode ter surpresa. Até porque tem um lance aí que o Barbudo encontrou com essa entidade aí várias vezes. E a grande jornalista, a grande atriz da Globo, ex da Globo, né? A Luana Piovani, olha o que ela falou sobre o Barba, olha aí. Mano. Ela que já falou coisas dele já que eu vou trazer aqui, mas olha, isso aqui é novo, quentíssimo. Do avião do nosso país que a gente paga a conta. Buscar a coleguinha aqui com o dinheiro da gente, né? Cara, me dá uma ânsia de vômito, me dá um nojo. Que daí eu me lembro da maçã que eu levei pra ele quando ele tava preso. Ela levou a maçã quando ele tava enjaulado, é? Ai, meu Deus, eu nem sei, me dá vontade de despejar um caminhão de maçã em cima da cabeça dele. Cara, os caras roubaram 30 milhões de dólares num país paupérrimo. Aquela merda daquela Odebrecht, aquela porra daquela roubalheira louca que aconteceu. Você viu que pra quem tava cansado, eu já achei energia, né? Engraçado que tu sabia disso aí, Odebrecht, que levaram o dinheiro, mas tu foi levar maçã pro cara. Tá sendo, né, não tô conseguindo entender. Será que ela tá sendo contraditória? Eu não sei. O que vocês acham? Só tô pensando um pouco aqui. Porque se tem um negócio que me tira do prumo é injustiça. Concordo. E o sem noção, pra não falar um palavrão, tá? Do Lula manda o avião da FAB buscar essa mulher e dar asilo político pra mulher que roubou 30 milhões. Tá conhecendo o Barbudo agora. Ela tá conhecendo o Barbudo agora. Calma aí, meu amigo. E olha o que disse aqui. Ele. Quem lembra dele? Saiu ele, entrou Haddad. É brincadeira. Passando, eles soltam uma bomba, afunda a supertransportadora, dão 3 bilhões de dólares de prejuízo, quebram uma companhia de seguro em Londres. Esse é o mundo para onde nós estamos indo agora. E aí vocês começam a entender o que está acontecendo. Enquanto casa que tem pão, que não tem pão, todo mundo briga, ninguém está razão. Enquanto o mundo estava subindo, o mundo está celebrando, festejando. Só nós é que estamos na bagunça aqui, na clínica de recuperação. O mundo está crescendo. A história do mundo é uma história de crescimento de 80, 90 anos. Todo mundo se reconstruindo. As vítimas da Segunda Guerra Mundial, as viúvas do socialismo, 1,5 bilhão de indianos, 1,5 bilhão de chineses, 300 milhões de indonésios. Todo mundo enriquecendo. Visita o Vietnã, visita o Afeganistão. Os caras estão achando petróleo, Azerbaijão, o Uzbequistão. Todo mundo furando poço, achando petróleo, comercializando, está todo mundo saindo da miséria. De repente, começa a guerra comercial dos Estados Unidos e China. Tem um elefante querendo entrar na piscina de criança. Começou a pressionar os salários no Ocidente. A classe média começa a se sentir abandonada. Os salários não sobem na França, os salários não sobem na Grécia, os salários não sobem na Itália, os salários não sobem nos Estados Unidos. Ele tá dando uma aula sobre o que o Trump tá fazendo em relação ao Xing-Ling lá, tá? Uma aula. Paulo Guedes tá dando uma aula. Você que tem saudade do Paulo Guedes, comenta, volta, Paulo Guedes. Ou volta, capitão, e volta, Michele. A bolsa sobe, como é um país capitalista, todo mundo tem dinheiro na bolsa, todo mundo está feliz. Na hora que a bolsa acaba, para a música. Então, bastou a bolsa cair 1 ou 2 vezes, foi pânico no Ocidente. Então, o teorema de Stolperstein nos diz isso, ó. O Toyota custava 10 mil dólares, quando eu era jovem, os carros, o sonho americano, o sonho de jovens era ter carro. E carro americano era que todo mundo achava bonito, era Cadillac, Oldsmobile, Rabo de Peixe, Mustang, era só carro bonito, marca americana. Sumiu esse negócio, acabou. O preço dos carros americanos é 60, 70, 80 mil dólares, o carro japonês era 10 mil dólares. Esse é o teorema de equalização dos fatores de produção, dos preços dos fatores. Os carros começam a subir, começa o comércio global, começa a cair o preço do carro americano, várias indústrias começam a fechar, perder empregos industriais, a desindustrialização do Ocidente, a inundação de bens industriais que vem da China. Quer dizer, e na China, na Coreia, no Japão, os preços começam a subir, os salários começam a subir, o bem-estar, e isso em toda a cadeia produtiva. No sul do Brasil, lá no Vale dos Sinos, todo mundo fazendo sapato, calçado, bolsa, começa a fechar, os próprios empresários gaúchos começam a levar as fábricas para a China e começam a exportar o sapato para cá de volta. Enquanto
Caraca, olha a aula que ele tá dando, cara. Paulo Guedes é top demais. Isso cara. nós botando IPI, ICMS, imposto, fazendo o contrário de tudo que eles estão fazendo. Eles mergulham nos mercados globais, nós fechamos nossa economia. Pois é. Pessoal, o nosso vídeo foi esse. Muito obrigado você que chegou até aqui. Você, é claro, que assistiu o vídeo todo, comenta aí. Assistiu o vídeo todo. Valeu!